irmãos? Tudo na paz? Como é que está a saúde? Hoje estamos reunidos virtualmente, em nome de Cristo, e se Deus permitiu, você está assistindo a gravação deste culto no dia 5 de abril de 2020, o primeiro domingo. Com isso, conta já 4 semanas a igreja fechada, não somente a nossa, mas todas as igrejas, seguindo um protocolo sanitário, seguindo um protocolo do Ministério de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, para que nós fiquemos guardados em nossas casas. Sabemos que temos usado de toda a criatividade possível para que os nossos relacionamentos familiares, fraternos, estejam conectados, mesmo separados, e aqueles que estão juntos, cuidando uns dos outros diante do coronavírus à nossa volta. Estamos então num domingo completamente diferente, principalmente quando nós pensamos no primeiro domingo que nós celebramos a ceia do Senhor. Eu estou aqui na mesa aqui de casa, na minha sala. Cada dia a gente grava num cantinho da casa para modificar um pouquinho o ambiente. Nessa mesa, queridos, onde eu, Rosana, Milene e Gabriel almoçamos, jantamos, tomamos café, a gente conversa muito aqui nessa mesa, a gente bate muito papo e eu divido nesse tempo essa mesa com vocês. Então, acabamos de ouvir aí na abertura de que Jesus é o Alfa e o Ômega. Significa a primeira letra do alfabeto grego e a última. Ele é o princípio e o fim. Isso estabelece a soberania de Cristo sobre todas as coisas, inclusive para esse momento que eu e você estamos vivendo. Queridos, precisamos, num caminhar de fé, buscarmos em Cristo Jesus esperança. E aí, como é que está dentro da sua casa? Como é que você está administrando o seu trabalho? Está trabalhando home office? Como é que você está administrando as atividades das crianças, caso você tenha elas aí na sua casa? Você que mora sozinho, como é que você está administrando ficar um pouco mais sozinho? Enfim, independente da idade que tenhamos, independente de onde estejamos morando, todos nós, a partir da minha casa, passando pela sua casa e até os confins da terra, nós estamos vivendo um tempo diferente. Então, nesse culto, vamos celebrar a nossa fé com toda alegria, buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Agora vocês vão ouvir a irmã Dulcineia, que vai louvar ao Senhor, e você pode louvar junto com ela na sua casa, esse hino tradicional que nós conhecemos tanto, que é o Sou Feliz. Faça isso com alegria no seu coração e daqui a pouquinho eu volto. E paz jamais doce me deres se dura mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes
Amém. E aí, adorou o Senhor? A nossa felicidade não está marcada por circunstâncias. A nossa felicidade vem do trono de Deus, vem do nosso Senhor. Nós vamos ler um texto agora que está no livro de Atos. E o livro de Atos, irmãos, relata o desenvolvimento da igreja. Quando Jesus sobe aos céus, lá no capítulo 2, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, e ali começam grandes aventuras. E nós temos ali, logo no início, protagonistas que vão ser instrumento nas mãos de Deus, que é Pedro e João. No capítulo 3, a gente vê eles curando um coxo. No capítulo 4, então, a gente vê que as coisas continuam a acontecer e Pedro e João já são presos por causa disso. Aquele coxo estava lá na porta da igreja Formosa, são levados para o Sinédrio, lá eles não tinham o que fazer com eles, eles falavam que estavam pregando Jesus, o único que pode salvar, eles são soltos, a igreja estava em oração, buscando o entendimento, não é? Só naquele período ali 5.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus através da pregação desses primeiros discípulos. Eles estavam em oração, no capítulo 4, no versículo 31, eles estavam orando e o local tremeu diante do poder de Deus e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, irmãos. A partir do versículo 32, diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, nós encontramos essa igreja que já estava aprendendo o significado de peregrinação, de que tudo pertence ao Senhor e que nós somos mordomos. Esta igreja, então, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo o sentido de comunhão. Hoje, interessante, diante do cenário que a gente vive, tem pessoas, e nós, de um modo geral, que estamos com dinheiro para comprar uma máscara e não tem máscara para vender. Tem gente que está viajando na estrada, que está precisando comer, mas não tem local onde comer. Determinadas coisas que nós temos na nossa vida não está tendo sentido nenhum. Talvez se você idolatra o seu carro, ele já está parado um mês pelo menos na sua garagem e você tem que ir lá ligar ele para poder a bateria não descarregar. É interessante que esse movimento está nos mostrando determinadas coisas que mostram a simplicidade da vida. E aqui, a igreja, essa comunidade, ela ia crescendo, coração, alma. E isso, irmãos, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. E não havia necessitado algum entre eles. A igreja, como corpo de Cristo, como voz profética, precisa responder às necessidades. Nos dias de hoje, estamos fazendo o nosso papel também na busca de acolher aqueles que, por causa do coronavírus, estão vivendo necessidades. Estamos mantendo as parcerias, graças a Deus, com os projetos sociais ao qual nós estamos inteirados, nossos missionários, para que essa graça do Senhor possa continuar sendo pregada e todas as necessidades serem supridas. E eles então entregavam aos pés dos apóstolos e vivenciavam tudo com muita alegria. Nesse momento, então, nós vamos louvar ao Senhor cantando aquele cântico que fala sobre unidade e diversidade, baseado nesse texto. Aí eu queria que nesse momento, quando você estiver louvando e pensando que hoje, na celebração da ceia do Senhor, de uma forma diferente e virtual, e é para nós um memorial, não é isso? Você trouxesse à memória agora os muitos outros cultos que nós já realizamos em nossa vida, com os irmãos e amigos na nossa igreja, e que hoje está diferente. Traga à memória
quando a gente está ali cantando, louvando, adorando, servindo ao Senhor. Faça isso agora aí com alegria no seu coração. Amém? Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. E aí, se emocionou um pouco? Deu aquela saudade? Dá saudade realmente. Então nós precisamos alimentar os nossos corações também com aquilo que traz alegria. Como diz o profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E é bom saber que brevemente, com a bênção de Deus, estaremos reunidos à mesa do Senhor Jesus, comendo pão e tomando o cálice segundo a vontade dele. Ainda, irmãos, numa leitura do capítulo 4, desse desenvolvimento da igreja, nós vamos perceber, logo depois desse texto que eu li, no versículo 36, que tinha um homem chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Ele era levita, ele era natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então a gente percebe ainda o entendimento da mordomia, o entendimento de que tudo pertencia ao Senhor. Quando a gente segue o livro de Atos e a gente vai lá no capítulo 11, e nós vamos ler os versículos 25 e 26, só para os irmãos se situarem, a igreja estava sendo perseguida e por causa da perseguição elas estavam indo para os outros lugares. Um desses lugares era Antioquia. Antioquia então se torna um celeiro de missionários, inclusive Barnabé. É ali que Paulo vai ser acolhido também, é dali que eles vão sair, Silas, João Marcos,
E quando nós olhamos para esse texto e os discípulos, né, os apóstolos que estavam em Jerusalém, mandam ir lá ver o que estava acontecendo, eles vão ver lá que quando chegaram lá, a graça de Deus estava presente, eles se alegraram, exortaram o povo e estavam caminhando. Aí o versículo 25 diz o seguinte, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, quando esses registros da palavra de Deus ficam para nós, a gente se alegra como o movimento de Deus ele é perfeito em todos os momentos. Nós precisamos sempre entender que Deus é o Senhor da história. A igreja é perseguida, todo mundo achou que ia ficar na vida boa de Jerusalém, que a primeira igreja batista de Jerusalém ia ser a mega igreja do mundo urbano daquele tempo. E Deus foi então trabalhando e Antioquia se tornou uma base e dali missionários foram caminhando, como eu falei. Então, Deus vai levantando os seus obreiros, os seus servos, os seus filhos. E aí, nós vamos louvar o Senhor cantando um hino que fala Barnabé, homem de Deus. Normalmente, quando a gente canta esses hinos, esses louvores, é o momento que nós levamos o dízimo, a oferta até o gasofilácio, até o altar de Deus, consagrando e agradecendo ao Senhor pelo sustento, pela saúde, pela prosperidade, agradecendo por tudo. Nós não podemos, nesse momento, fazê-lo. Alguns irmãos estão fazendo via bancária. Você hoje, se quiser, pode fazer isso daí do seu celular, do seu computador. Se você não puder, hoje, você faz isso durante a semana. Se você quiser ir à igreja, o Marcos Vinícius, o nosso zelador, está lá todos os dias de 10 às 16. Se você quiser ir ao banco, para que nós fiquemos firmes e fortes no propósito de honrar todos os compromissos, e nós iremos honrá-los, não tenho dúvida disso. O Senhor tem provido todas as necessidades para a nossa igreja. E enquanto nós louvamos ao Senhor cantando Barnabé, homem de Deus, esteja também em oração pela obra missionária, pelos desafios da Junta de Missões Mundiais Nacionais, esteja em oração também por tudo que está acontecendo, pelas autoridades sanitárias, pelos pastores que são os prefeitos, não é isso? Das cidades, os governadores, o presidente, todos os secretários, para que esses homens possam cuidar da gente, para que a gente tenha saúde plena o mais rápido possível. Adore o Senhor aí. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia.
precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E aí? Adoramos o Senhor e quando nós pensamos no dia de hoje, queridos, se estivéssemos reunidos na Praça Arthur Azevedo 101, nós estaríamos lá também com o cálice de vinho e o pão. Só que a gente hoje aqui é de uma forma didática. Como eu falei, estou emprestando a minha mesa para que você seja abençoado, mas hoje eu não vou comer esse pão, não vou tomar esse cálice. E o que a gente vai fazer? Na próxima semana, no próximo domingo, dia 12, estaremos celebrando a ressurreição de Jesus, a Páscoa. Do jeito que as coisas estão andando, é bem provável que nós não estejamos juntos, reunidos em Cascadura, em nossa igreja, que estejamos ainda em nossa casa. Então eu queria convocar você, e eu já conversei com a irmã Neuza, que é a presidente do Ministério Diaconal, em consonância com ela, para que você, durante a semana, você compre aí esse suco de uva que a gente usa, compre um pão, e nesse próximo domingo, dia 12, nós vamos celebrar essa ceia de uma forma completamente diferente. Eu tenho 50 anos, a vida toda dentro da igreja. Nesses anos todos como pastor, nós nunca imaginamos que íamos celebrar uma ceia assim. Mas creio, irmãos, e vejo que estaremos mais próximos do relato bíblico quando as pessoas estavam nas suas casas, comendo a Páscoa, celebrando a libertação do Egito, e ali Jesus redimensiona e fala da libertação do pecado. Aí você vai, se você morar sozinho, você senta à mesa com o cálice e o pão, e no momento que estivermos reunidos, você vai comer o pão e tomar o cálice. Se você estiver com seu esposo, com a sua esposa, se a sua família for grande, estiver com filhos ou com netos, faça isso. A mesa é um lugar santo sempre. Comer é sempre um privilégio de Deus. Então se organize para um pão, um cálice, para o próximo domingo, dia 12, quando nós estaremos reunidos virtualmente, mas celebrando a libertação da nossa vida. Então, hoje está aqui mostrando que, apesar das circunstâncias, o pão e o vinho, o cálice, o alimento, ele será sempre importante e que ele nunca venha faltar na sua casa. Uma breve reflexão, queridos, nesta manhã, é entendermos que o movimento de Deus, ele é sempre extraordinário, poderoso e incontrolável. Estamos aí há um mês sem nos reunirmos, estamos acompanhando desde janeiro o mundo todo em polvorosa, milhares de pessoas já morreram. Não é a primeira vez que isso acontece, outros eventos já aconteceram e cremos que outros virão. E entendemos que da melhor forma possível eu e você podemos, com sabedoria, viver esses eventos. Tenho repetido em outros vídeos que os profetas de plantão, os gurus e tantas pessoas estão dizendo de si mesmos,
pegando os textos fora de contexto para fazer terrorismo, para criar ideologias religiosas, líderes também aí, pastores, apóstolos, usando o texto fora de contexto para falar das coisas de Deus, políticos da mesma forma. Queridos, não se deixem enganar, em hipótese alguma. Tudo isso que está acontecendo no mundo faz parte da agenda de Deus. E os servos dele, os discípulos do Senhor, continuarão firmes no seu propósito. Não importa se Deus vai nos chamar à sua presença e você não vai sobreviver ao vírus, ou até eu mesmo. O que importa é que ninguém pode nos separar da mesa eterna que Jesus disse que teria e que tem. Antes dele subir aos céus, em João 14, ele diz que está indo preparar lugar, e tem muito lugar lá. Ele diz aos discípulos à mesa de que ele não tomaria mais o cálice até o dia das bodas do Cordeiro, até o dia que nós estivéssemos na eternidade. Isso que é maravilhoso. E talvez nesses tempos agora, ou nesse período, que a gente mais pense sobre isso. Às vezes precisamos fazer planos, precisamos nos fazermos trabalharmos, mas às vezes nos firmamos em coisas, enquanto de repente um vírus invisível coloca a vida de tantas pessoas em outro patamar. Eu não sei se você já tem tido pessoas conhecidas com o Covid-19, eu já tenho tido informações de pessoas conhecidas, de gente que é conhecido da quem a gente conhece, e aí a gente deixa de ser estatística ou de pensar só na estatística. Quando nós pensamos nesses eventos todos, nós vemos que a palavra do Senhor vai se cumprindo todo dia, nos pequenos detalhes. Jesus, então, quando se reúne à mesa com seus discípulos, e ali ele come do pão, ele bebe do vinho, ele estava mostrando e ensinando aos seus discípulos de que tudo tem um propósito. Quando Jesus pega o pão e diz assim, este é o meu corpo que é dado por vós, quando ele pega o cálice, esse é o meu sangue que é derramado por muitos, ele estava mostrando a essência da vida. Ele estava mostrando que, por mais que nós precisemos desses ambientes da qual nós vivemos, eles não são eternos. Eles são temporais, eles são palpáveis. E tudo aquilo que é temporal, que é palpável, que é concreto, ele se destrói. Mas aquilo que é espiritual, ele é eterno. É estranho estar aqui dessa forma, olhando para essa câmera, tentando olhar para você, ao contrário de cada domingo, quando eu procuro olhar cada face dos irmãos, sei onde cada um senta, a característica de um, de outros, das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, idosos, toda a igreja. Mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos reunidos dessa forma. E aí, valorizarmos cada vez mais a igreja doméstica, valorizarmos mais a mesa da nossa casa. E aí, você tem se reunido com os seus à mesa? A mesa tem sido lugar de comunhão. Talvez você tenha se afastado de algumas situações. Depois que passar todo esse evento, reúne de novo o povo. Não é isso? Traz vovô, traz pai, mãe, titia, vizinho, cachorro, papagaio, o que você quiser. Aí a mesa volta a estar junta novamente, junto de pessoas. Então Jesus nos dá essa esperança. Jesus faz com que eu e você caminhemos todos os dias da melhor forma possível. A felicidade, irmãos, ele é um estado de espírito que vem de Deus. Termos a certeza do poder do Senhor é fruto do conhecimento da palavra e da experiência ou do relacionamento que nós temos com Deus e da presença do Espírito Santo em nós. Vimos aqui a igreja crescendo, se desenvolvendo, pessoas sendo salvas, Barnabé, Saulo, a igreja trilhando o seu caminho.
e nada vai parar a igreja. Mesmo, irmãos, que nós fiquemos até o final do ano com o auditório fechado, com aquelas portas lá da igreja fechada, a igreja de Jesus continuará caminhando. Sabe por quê? E todos nós sabemos. Porque Jesus habita em nós. Então, quando nós pensamos no céu, e talvez tanta gente esteja pensando no céu agora, mais do que nunca, a gente sabe que lá é a casa de Deus. A gente sabe que lá vai ter uma mesa dessa nos esperando. E o anfitrião, que é o próprio Criador Supremo, estará conosco. Nessa semana que passou, você ouviu o pastor Alex falando sobre graça, sobre esperança, sobre fé. Você ouviu o estudo bíblico falando sobre os cuidados da vida cristã. Você ouviu louvores durante a semana, pedidos de oração. Falamos sobre Jesus, que é a videira verdadeira e Deus é o agricultor. Nós temos procurado, irmãos, como equipe ministerial também, com toda a criatividade, nos aperfeiçoando aqui no lidar com o vídeo, não é isso, com a gravação, levando esperança para você, trazendo à memória o quanto Deus nos ama. Nesta manhã diferente, nessa mesa que representa aqui a ceia do Senhor, totalmente diferente, aproveito mais do que nunca para ensinar a igreja, como sempre falo, que nós não somos sacramentais. A ceia necessariamente não precisa ser realizada no templo da igreja, não tem poder no pão, não tem poder no vinho, não é isso? Uma presença mística no momento, não. Porque o Senhor já está com você aí, como está comigo aqui nesse momento que a gente está gravando aqui. Meus irmãos, mais do que nunca, esse tempo precisa nos ensinar a nós nos despirmos da religiosidade, da idolatria. Não é porque a gente vai ficar um domingo sem comer o pão, sem tomar o cálice, que a gente vai deixar de ser abençoado pelo Senhor. Por quê? Porque nós somos santos. Esse pão e esse vinho existem por causa de nós e não o oposto. Deixo essa breve reflexão para você, essa palavra. Como eu falei, eu não vou tomar o cálice, nem vou comer o pão. Faremos isso, se Deus permitir, no domingo, dia 12, e prepararemos um material especial para a semana da Páscoa. Então, que o bom pastor, que Jesus, que é o dono da mesa, da minha mesa aqui em casa, da sua mesa aí na sua casa, daquela mesa que está lá na igreja, Ele que é dono de tudo, vai nos conduzir em vitória, porque Ele nos ama de forma maravilhosa. Então, meus irmãos, quando eu e você pensarmos em servir ao Senhor Jesus, e nesse tempo que vivemos, precisamos servi-lo talvez mais no silêncio. As batalhas espirituais são muito maiores do que aquela que nós vemos. E às vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não deveríamos perder, e Satanás muitas vezes se aproveita dos eventos à nossa volta. Que possamos estar cuidadosos, atentos e vigilantes e sempre festivos. Mas que isso, pastor? Não é tempo de celebrar, é tempo de celebrar vida. Mesmo quando nós não podemos estar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas é tempo de celebrar vida, começando com a sua e com aquelas pessoas que estão à sua volta, a qual você precisa cuidar. Amém? Nesse momento agora nós vamos louvar ao Senhor, cantando aquela música Vinho e Pão, e logo depois eu volto para a gente encerrar o culto desta manhã. Deus te abençoe.
irmãos, estamos terminando mais um culto e de forma diferente. Estou aqui junto com Rosana, Milene e Gabriel. Acredito que vocês estejam com saudade deles. Vocês têm me visto aí nas gravações, nos estudos. Já tem um mês que a gente está longe da igreja, todos nós. E aí a gente está aqui como família, dizendo para vocês que a gente está em oração, que a gente ama vocês e que estamos seguindo aqui a nossa rotina também, como vocês nas suas casas. Então, Rosana tem uma saudação para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu já não aguento mais ficar dentro de casa, pessoal. Tô doida para encontrar com vocês, doida para abraçar, conversar, fazer as nossas brincadeiras. O nosso encontro dominical me faz muito bem. O sorriso de cada um, de cada uma, sempre é bom para alegrar a alma, alegrar o nosso coração. Mas querendo Deus, brevemente estaremos juntos, ok? Um beijo para todos vocês. Deus abençoe e fique em casa, hein, gente? Pessoal, não saiam de casa, hein? Só se for estritamente necessário. Um beijo para todos. Como vocês sabem, nós iniciamos uma campanha do Aqui Tá Tudo Bem. Então agora nós 4 aqui vamos dizer para vocês o quê? Aqui tá tudo bem! Deus abençoe!